Bom dia a todos os alunos e alunas da manhã. Boa noite aos alunos do noturno. Bem, hoje nós vamos começar um artigo novo, porque até a aula passada nós estávamos dando o artigo 121, que é o homicídio, e dentro do homicídio nós fizemos toda aquela revisitação, ou seja, aquela revisão de todos os pontos da teoria geral do delito, enfocando pela teoria moderna do delito. Isso dentro do homicídio. Agora nós vamos para o artigo 122, que se chama induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio. Muito bem, então eu tenho que fazer umas explicações prévias aqui. 122, induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio. Tenho aqui fazer umas observações. As observações preliminares seria isso daqui, que vocês aprenderam também no ano passado, que é a questão da autoria, coautoria e participação, né? Então, nós vamos ver isso daqui. Vejam que dentro desse tema, autoria, coautoria, participação, nós temos três teorias que visam explicar esses conceitos. Primeiro, temos o conceito amplo de autor. Conceito amplo de autor, vejam bem, essa teoria mais antiga lá, que ela está ligada à teoria sistemática clássica do direito penal, a teoria causal do delito. Então, esta teoria não faz distinção entre autor e partícipe. Todo aquele que contribuiu em menor ou maior escala para o crime deve ser considerado autor. Quer dizer, é bem ligado àquele pensamento causal. Se eu contribuir 20%, o outro 80%, o outro 70% e eu 30%, mas não interessa. Nós dois somos autores porque nós demos a parcela nossa de contribuição dentro do processo de causalidade que veio a formar, a resultar naquele delito, né? Resultar naquele resultado. Bom, essa teoria é muito antiga, eu só estou falando aqui para que vocês fiquem sabendo. Então veio uma segunda teoria que ela é bastante falada aqui no Brasil. É o conceito restrito de autor, ela chama conceito amplo de autor. Aqui chama conceito restrito de autor. Essa teoria distingue entre autor e partícipe do seguinte modo. Vejam, isso é importante. Eu não sei se vocês perceberam aqui, porque a primeira teoria chama conceito amplo de autor, tanto faz para essa teoria ser autor como partícipe, porque é tudo autor. Então é um conceito amplo de autor. Aqui é um conceito restrito. Autor é só isso, partícipe é só isso, né? Então, vejam bem. Autor é aquele que pratica o verbo típico do crime. Exemplo, matar no homicídio. Então, autor vai ser aquele que pega uma faca, dá uma facada no peito da outra pessoa, dá um tiro que acerta a cabeça ou o peito da outra pessoa, o abdômen, né? E acaba matando aquela pessoa. Então, esse é o autor. Ele fez o verbo típico, que é a ação que matou a vítima. Certo? Muito bem. Na coautoria, os coautores nada mais são do que autores em conjunto. Então, os coautores praticam em conjunto o verbo típico. Exemplo, A e B matam C, dando-lhe golpes. Isto é, imaginemos que o A venha do lado de cá, dá facadas, o B do lado de cá dá facadas e a somatória daquelas facadas veio causar a morte da pessoa. O A dá tiros do lado de cá, o B dá tiros do lado de cá, ambos, os tiros saídos de cá e de cá, pegam no corpo da vítima, matando. O importante é pensar o seguinte, que na coautoria, vocês não vão confundir com aquela autoria colateral que eu falei que nas primeiras aulas,
que estando dois caras escondidos, um dá tiro numa moça, o outro dá tiro no mesmo momento, e os dois tiros pegam, ou um tiro pega e o outro não, porque os dois ali no caso não sabiam um do outro. Aqui, para dar a chamada coautoria, os dois têm que saber um do outro e concordar com o que o outro está fazendo, ou seja, tem que haver um vínculo psicológico entre ambos, para diferenciar da autoria colateral. Aqui tem vínculo psicológico entre ambos os coautores, né? Então, o autor, ele pratica o verbo típico, que é o matar. Os coautores praticam em conjunto o verbo típico também, que eles matam, o A e o B matam, que são coautores, o C, que é a vítima, aplicando-lhe golpes, tiros, etc. Agora vejam, aqui é importante. Já na participação, que é uma outra figura, o partícipe, vejam, a pronúncia correta é essa, partícipe. O partícipe dá uma ajuda extratípica, quer dizer, fora do tipo, ao autor principal ou aos coautores. Essa ajuda pode ocorrer através dos seguintes verbos. Então, vejam, aqui, não sei se me fiz entender. O autor, ele seria o chamado protagonista, o ator principal do teatro, né, do filme. Os coautores também são todos artistas principais, são no caso, protagonistas, né? Agora, o partícipe é coadjuvante, ele dá alguma coisa para a pessoa fazer o delito, né? Ele fornece um meio para o outro fazer o delito. Não é ele que faz ele não dá os tiros na vítima, ele não faz a conduta que mata, mas ele ajuda né? Então, na participação, o partícipe dá uma ajuda extratípica ao autor principal ou aos coautores. Essa ajuda pode ser através dos seguintes verbos. Induzir. Induzir é introduzir pela primeira vez a ideia do crime na mente do autor. A ideia do delito não pré-existe no mundo subjetivo do agente. Ela é plantada naquela hora. Então, seria o seguinte, vejam aqui. Imaginemos que o Matheus, que está aqui me filmando, tenha uma avózinha muito rica. Aí eu falo assim, Matheus, você já pensou em matar a velhinha com veneno assim? Bom, porque aí você vai ficar com a fortuna dela, né? Então, eu estou pondo pela primeira vez a ideia do crime na cabeça do Matheus, mas eu não posso ajudá-lo a matá-lo, ou seja, eu não posso dar golpes de faca nela e ele dar golpes do outro lado, senão seria coautor. Aqui no caso, a minha participação tem que ficar circunscrita a isso. Eu ponho a ideia do crime na cabeça dele e deixo ele fazer o crime sozinho. É só isso daqui que é o participar, a participação, né? Eu ponho a ideia do crime na cabeça dele e deixo que ele faça sozinho o crime. Eu não posso fazer atos causadores da morte da velhinha. Ele que tem que fazer, tem que deixar ele que é o autor principal. Eu sou apenas o ator coadjuvante que pôs a ideia na cabeça dele. O segundo verbo da participação é o verbo instigar. Instigar significa reforçar a ideia do crime já existente na mente do autor. Isto é, eu chego e pergunto para o Matheus, Matheus, é verdade que você tem uma vozinha rica lá, assim que você não gosta muito dela? É verdade. Você já pensou em matar a velhinha? Já pensei. Não, então você mata mesmo, que é uma boa, tem veneno que ele desaparece os vestígios muito rapidamente, muito facilmente, e você vai ficar com a fortuna dela, né? Então quer dizer que eu reforço a ideia que ele já tinha de matar a velhinha, mas só isso. Só isso. Eu não posso, no caso aí, praticar nenhuma ação que leve diretamente à morte da velhinha. Isto é, se ele for dar facadas nela, ou tiros, ou veneno, eu não posso dar facada de um lado enquanto ele dá facada de outro. Ele dá tiro de um lado, eu dou tiro de outro. Aí não, porque eu sou coautor, certo? Ele tem que fazer a conduta causadora da morte sozinho. Ele é o autor principal. Eu sou apenas o coadjuvante. Sou apenas aquele que reforça a ideia na cabeça dele. E por fim temos o verbo auxiliar. Auxiliar
significa fornecer meios materiais ao autor principal para a prática do crime. Exemplo, no homicídio é fornecer um revólver na mão da gente. Mas entenderam? Na participação, nessa condição de participação extratípica, eu não posso fazer mais do que isso. Eu tenho que dar o revólver na mão da pessoa, você vai lá e dá o tiro. Toma a faca, você vai lá e dá as facadas. Eu não posso ajudar a dar tiros e ajudar a dar facadas, senão eu viro coautor, né? Então, no caso aqui, toma o revólver, você vai dar tiro para lá na sua vítima. Toma a faca, você vai dar facada para lá. Toma aqui o veneno, você que vai pôr o veneno na limonada. É isso daqui, né? Eu não vou fazer isso para você. Então, basicamente, essa teoria aqui é a mais falada no Brasil. Seria o conceito restrito de autor. O autor é o que pratica o verbo típico, o partícipe é o que não pratica o verbo típico, ele não dá uma ajuda dentro do tipo. Ajuda extratípica, é no sentido de induzir, pôr na cabeça, instigar, reforçar na cabeça uma ideia. E auxiliar, propiciar meios para que o autor principal faça o seu crime. Muito bem. Vejam aqui, agora a terceira teoria que aparece nesse sentido de explicar autoria, coautoria, participação, é a teoria do domínio do fato de Klaus Roxin, né? Essa teoria tem sido muito falada no Brasil depois que ela foi usada naquele caso do mensalão pelo ex-ministro do STF, o doutor Joaquim Barbosa, quando ele usa essa teoria para condenar o réu da época, que era o Zé Dirceu. Aí essa teoria ficou conhecida no Brasil. Mas só para vocês saberem, isso foi escrito em 1963, isso aqui é muito tempo, né? É que chegou um pouco tarde no Brasil. Mas assim, como eu já disse, desde os anos lá, quando eu era promotor ainda novo, passei em 1991 no concurso, desde 1997 o funcionalismo deu o seu bom na Europa e já começou a ser lido no Brasil também, nós já estávamos lendo isso daí, né? Isso daqui também, a teoria do domínio do fato. Então, vejam bem, para Klaus Roxin, Roxin considera como autor não somente quem pratica o verbo típico por si mesmo, eu dou facadas, eu dou tiros por mim mesmo, com a minha própria mão, mas também aquele que usa de uma outra pessoa como seu instrumento de atuação. Quer dizer que, por exemplo, assim, quando eu mando uma pessoa fazer para mim um assalto, ameaçando aquela pessoa, esse é um exemplo só que eu estou dizendo. Eu também sou autor nesse caso aí, porque eu possuo o domínio do fato. E aí vem nas seguintes modalidades. Bem, Roxin fala dessas três vertentes aqui dentro da teoria dele, que se chama teoria do domínio do fato. Primeiro vem o domínio da conduta, que é a chamada autoria imediata. Isto é, antes de eu querer dominar a conduta dos outros, eu tenho que dominar primeiro a minha conduta, né? Eu tenho que ter autodomínio sobre a minha conduta. Então quer dizer o seguinte, aí é quando eu pego a faca e eu mesmo dou facadas, eu pego o revólver e eu mesmo dou tiros na outra pessoa. Então isso chama domínio da conduta. Estou dominando a minha conduta a fim de atingir aquele objetivo, a fim de atingir aquele propósito que eu quero, que é matar o fulano, matar o cicrano de tal, né? Então seria o domínio da conduta, da minha própria conduta. Eu sou o dono da minha própria conduta. É isso daqui. Agora aqui que vem a questão do autor imediato, é chamado. Domínio da vontade. O domínio da vontade chama-se autoria imediata. O que é autor imediato? O autor imediato é aquele que fica atrás da cortina dando ordens para o autor imediato fazer o crime para ele. Isso daí foi muito baseado naquele pensamento seguinte, veja. Eu disse para vocês que Klaus Roxin escreveu essa teoria do domínio do fato em 1963. Em 1960 aconteceu um fato importante no mundo.
que eu vou contar. Não é segredo para vocês que muitos nazistas fugiram da Europa e vieram se refugiar no Brasil, na Argentina, porque naquela época tinha clima para que assim, eles se misturarem no meio do povo e viverem tranquilamente, aí, sem nenhuma perseguição. Então, um nazista famoso que foi responsável por grande matança de judeus, ele se chamava Adolf Eichmann. E Adolf Eichmann tinha se escondido na Argentina, estava lá vivendo como um outro alemão, com um outro nome. Mas vocês sabem que o serviço secreto de Israel talvez seja o mais perfeito do mundo, chama-se Mossad. O Mossad ficou sabendo que Eichmann estava na Argentina, em Buenos Aires, mais exatamente. Então eles planejaram todo fizeram todo um plano no sentido de trazê-lo da Argentina para o Estado de Israel para ele poder ser julgado como ex-nazista que matou muitos judeus. Então, o pessoal do Mossad, os israelitas, desceram com um avião, mas um avião diplomático que não é revistado, né? Que tem imunidade diplomática. O avião diplomático de Israel desceu no aeroporto de Buenos Aires. Aí, aquele pessoal diplomático foi para um evento qualquer de diplomacia que tinha na Argentina. Mas nesse mesmo momento, os agentes do Mossad disfarçados desceram do avião e ficaram olhando. Pegaram uma pessoa que tinha sobrevivido ao Holocausto, aquele lá é o Adolf Eichmann? Então ele saía da casa dele, ia na padaria e voltava. Aí, no dia seguinte, talvez, quando ele voltava da padaria para casa, eles pegaram ele. Na verdade, não o prenderam, né? Nem capturaram, abduziram, porque isso daqui não pode pelo direito internacional, eles abduziram. Na verdade, Adolf Eichmann, de Buenos Aires, vestiram nele o uniforme israelense e ele estava assim meio dopado, de forma que ele não reagiu, né? E ele foi andando, parado junto com os outros, para dentro do avião diplomático de Israel. Aí eles saíram e foram embora. Acabou também o evento diplomático do lado de cá, os diplomatas foram, os agentes do Mossad foram, colocaram o Eichmann dentro e foram para Israel, isso em 1960. Aí houve o julgamento dele em 1962, ele foi executado em Israel, né, por enforcamento, uma vez que achado culpado de ter feito aquelas matanças de judeus na Polônia, no tempo dele. Bom, então, o que Roxin quis dizer com isso daqui? Duas coisas. Bom, basicamente, vocês entendam bem isso aqui que eu vou falar. Roxin não é a favor da pena de morte. Aliás, não tem pena de morte na Alemanha. Essa pena de morte foi decretada pelo Estado israelense, pelos juízes de Israel. Mas o que Roxin quis dizer é que, na verdade, Adolf Eichmann, segundo o domínio da vontade, ele não era partícipe, ele era autor imediato das mortes. Desculpa, imediato das mortes. Que mandou os autores imediatos com ele fazerem os assassinatos. Mas ele, na verdade, Adolf Eichmann nunca pôs a mão no judeu. Ele, da escrivaninha dele em Berlim, ele ligava com o telefone ou passava um telegrama dizendo: mata tantos judeus hoje, põe dentro do forno aí tantos judeus, né? Põe dentro da câmara de gás, né? Então, essa teoria ela foi feita para isso, não sei se vocês estão entendendo. Para que esses assassinos de escrivaninha, que têm domínio sobre uma outra pessoa, e usa essa outra pessoa para fazer os crimes para ele, que esse que mandou, o que ficou só na escrivaninha, não ficasse sendo partícipe, mas fosse sendo considerado autor.
como um autor de longe, um autor remoto, que está mandando mediato, como está querendo dizer aqui, né? Mediato, que mandou o outro fazer para ele, né? Ele não saiu de trás da escrivania, são os chamados assassinos, os matadores em massa de uma escrivaninha, né? Então é isso que Klaus Roxin quis dizer. Alguém vai falar assim, mas isso é só teórico ou é prático? É lógico que é prático. A autoria, vejam bem, melhor dizendo, a participação, que é a outra, a participação que é só pôr na cabeça dos outros, ela permite uma diminuição de pena que chama participação de menor importância. Agora, autoria, não existe autoria de menor importância. A pena é igual à do autor, né? Eu quero dizer assim, os coautores têm penas iguais, pelo menos em princípio. O autor mediato, às vezes ele tem uma pena maior do que o autor imediato, que é o que faz, o que cumpre a ordem. Esse que cumpre a ordem tem uma pena menor. O que dá a ordem da escrivania tem uma pena maior. É isso que Roxin quis provar, né? Que, na verdade, Eichmann já está até morto quando ele escreveu, né? Porque ele começou a escrever lá em 62, quando estava o julgamento de Eichmann. E aí ele publicou em 63. Ele quis dizer o seguinte, Eichmann não é um mero partícipe. Ele não é só aquele um que deu a ideia ao longe, estando na Alemanha, dando a ideia para os outros fazerem as maldades na Polônia. Ele é um autor mediato, remoto, porque aquele outro que fez as atrocidades, fez sob o domínio dele, sob a ordem dele. Então, aquele um que fez chama autor imediato. O Eichmann chama-se autor mediato com M, que é o que de longe manda, né? Mas aí vejamos as três versões do autor mediato, dentro da autoria mediata. Uma dessas três coisas. O autor mediato submete o autor imediato, que é o que cumpre a ordem, à coação. Então seria aquilo que eu falei, vocês entenderam? Um exemplo que eu dei há dias atrás aqui com o Mateus, que eu ponho um revólver na cabeça, municiado, na cabeça do irmão do Mateus. E fala assim, Mateus, toma essa arma desmuniciada, atravessa a rua com suas pernas, vai no banco que tem na frente da sua casa e faz um assalto para mim. O Mateus, meio que constrangido, ele vai e faz o assalto. Então, eu sou o autor mediato que mandou o Mateus fazer o assalto. O Mateus é o autor imediato. E nessa questão aqui, o Mateus, ele é o autor imediato com I, inculpável. Dele não se exige conduta diversa, porque a exigibilidade de conduta diversa do Mateus é derrubada na culpabilidade. Por quê? Porque 99,99% dos cidadãos habitantes desse planeta fariam a mesma coisa. Eu vou poupar meu irmão e eu prefiro assaltar o banco, né? Então, eu sou o autor mediato que domino a conduta, portanto a vontade dele, aproveito a conduta típica dele e antijurídica. O injusto penal que o Mateus fez, eu estou usando disso, porque eu sou o controlador disso, como se eu estivesse com um controlinho remoto, sou eu que estou orquestrando isso daí. Mas o culpável sou eu, ele não é culpável, ele faz só um injusto penal. Eu faço um injusto penal culpável, ou seja, um crime. O crime é meu. Mateus não faz crime, ele faz injusto penal. Eu faço o crime, porque em mim está o elemento da culpabilidade aí no caso, né? Muito bem. Então eu submeti o autor imediato, que é o Mateus, à coação moral irresistível. Ou então eu induzo a erro. Exemplo. Erro de tipo que eu estou falando, né? Eu induzo ele em erro. Pode ser também um erro de proibição, mas normalmente é um erro de tipo. Olha o que acontece. Eu sou o médico, o Mateus é o enfermeiro. Eu pego assim, já prontinho uma injeção, dou na mão do Mateus e falo, Mateus, dá essa injeção de remédio no paciente X. E vai lá, não pensa, pum, né? Deu a injeção, o médico que mandou, né? O chefe dele. Aí, o Mateus está em erro de tipo, no caso aí, invencível, porque ele pensa assim, o médico,
mandou dar remédio. Então, o que está dentro dessa seringa é remédio. Lógico que é remédio. Não tem motivo de eu pensar outra coisa. Então, o erro de tipo salvou ele, né? O Mateus. Mas quem tem o domínio dessa conduta e que vai ser, cuja tipicidade vai completar na minha pessoa e a culpabilidade na minha pessoa, é porque o Mateus age de boa fé. Ele vai lá, dá a injeção no doente, fala, isso daqui é uma seringa de remédio. O médico que mandou, Constantino. Aí a pessoa começa a se estribuchar, era um veneno, né? Eu mandei ele, na verdade, eu falei remédio, mas dei na mão dele uma seringa com veneno, para aplicar no paciente X. Mas quem tem domínio desse fato sou eu. Porque o Mateus não sabia se era veneno ou não. Quem sabia que era veneno e mandou ele fazer assim mesmo, fui eu, enganando ele, inclusive, né? Falando que era remédio. Então aí, eu submeti o Mateus, induzi o Mateus a erro de tipo, certo? Ou ainda, vejam, esse aqui é o grande problema. Ou ainda possui domínio, eu, no caso, o autor mediato, possui domínio dentro de uma organização à margem do direito e com executores fungíveis. Vou dar um exemplo para vocês, vejam. O que é uma organização à margem do direito? PCC. PCC não é registrado como associação de bandidos. Aliás, não pode, né? Não pode fazer um registro desse, porque a lei dos registros públicos proíbe fazer qualquer sociedade ou associação para fins criminosos, né? Então não pode. Ela é uma associação, portanto, é uma organização à margem do direito. Ela não tem registro de PCC, não pode registrar, é uma coisa à margem do direito. E com executores fungíveis, ou seja, imagine que lá dentro do PCC eu sou o capitão, eu sou o coronel, né? Todos os soldados rasos do PCC são obrigados a cumprir a minha ordem. Então, são executores fungíveis, no sentido de que se um não fizer, o outro faz. Se o outro não fizer, o outro faz. É como era no nazismo, né? Se Adolf Eichmann desse uma ligadinha lá em Auschwitz, dizendo, mata tantos judeus aí, se o soldado A não cumprir, o B cumpre, o C cumpre, qualquer um cumpre, né? Então, é isso daqui que eu estou tentando dizer para vocês. Possui domínio dentro de uma organização à margem do direito e com executores fungíveis. Vejam bem, então o melhor exemplo que eu tenho para dar para vocês é PCC, essas milícias que vocês estão vendo por aí, que também são organizações à margem do direito e com executores fungíveis, né? Qualquer um deles lá pode fazer o crime, tem que obedecer à ordem que veio de cima, não é? Ordem, vocês estão entendendo, uma ordem ilegal, né? Que veio de cima. Agora, aqui no nazismo, nós temos que fazer um pensamento um pouquinho mais profundo, veja. O nazismo não estava, se vocês fossem pensar assim, num primeiro momento, ele não era uma organização à margem do direito, porque o próprio Código Penal, as próprias leis na época do nazismo, eram de inspiração nazista, quer dizer que o Estado era nazista naquele tempo, né? Sim, mas aí nós temos que usar os argumentos de um escritor do direito que eu já falei para vocês dele, que se chama Gustav Radbruch. Radbruch diz o seguinte, que um direito injusto, desumano, ele nunca foi direito, né? Então não adianta ter uma lei que fala assim, pode matar judeus, pode discriminar a raça judia e mandar para o campo de concentração, porque isso daí é uma lei injusta, desumana, que nunca foi direito. Então, isso está à margem do direito no sentido de um pensamento mais abstrato de direito, né? E com executores fungíveis, qualquer um dos nazistas, né, qualquer um dos soldados cumpriria a ordem que veio da escrivaninha, vocês estão me entendendo? É isso daqui. Bem, agora vamos voltar no Joaquim Barbosa, né, o ex-ministro do Supremo. Quando ele foi condenar o Zé Dirceu, na verdade, ele não usou essa teoria do domínio do fato de Klaus Roxin, que está dizendo, veja, porque o autor imediato, que seria o Zé Dirceu, ele não submeteu ninguém à coação irresistível, no sentido de ameaçar a família de alguém, para alguém fazer crime para ele, né? Ou não induziu em erro, porque a pessoa estava sabendo o que estava fazendo.
mas ele possuía, segundo o Joaquim Barbosa falou, domínio dentro de uma organização à margem do direito. Mas aí que está o problema. Mas acontece que o PT não é uma organização à margem do direito. O PT é registrado como partido político, tem um estatuto, né? tem um estatuto social, está registrado em cartório, está tudo certo. Então, mas como que ele fez? Sim, vocês vão lembrar que tem um outro teórico do direito, que nós já falamos dele aqui, que se chama Günther Jacobs. Vejam, pela teoria de Jacobs, basta ser uma organização, pode ser dentro do direito ou à margem do direito. Ou seja, o Jacobs pensa que um diretor de uma grande empresa, se mandar o empregado subalterno fazer alguma coisa, tem domínio do fato. Não sei se vocês me entenderam. Essa organização não é à margem do direito, é uma empresa registrada na junta comercial, tem contrato social registrado em cartório, tudo bonitinho. Mas para Jacobs, não precisa ser uma organização à margem do direito. Para Roxin precisa ser uma organização à margem do direito. Uma coisa que está fazendo atos, uma organização criada para fazer atos criminosos, né? É isso daqui. Quer dizer que, na verdade, o nosso querido Joaquim Barbosa, ele usou a teoria do domínio do fato, sim, mas não a versão de Roxin, ele usou mais a de Jacobs, né? Essa aqui é a grande verdade. Agora, aqui Roxin reconhece uma coisa importante. Nessa terceira versão, que o autor mediato possui o domínio dentro de uma organização à margem do direito e com executores fungíveis, os dois autores são culpáveis. Eu não sei se vocês entenderam, né? Porque, olha aqui, na primeira versão, que seria isso aqui, eu submeti o Mateus à coação moral irresistível. O Mateus está livre e eu sou o culpado. O culpável, ele não é culpável, eu sou culpável. Eu induzo o Mateus em erro de tipo. O Mateus está absolvido, eu estou condenado. Entenderam? Mas acontece o seguinte, que o capitão do PCC dá uma ordem lá de dentro do presídio. Ó, soldado, raso, mata o fulano aí para mim aí fora, entendeu? O outro vai e mata, e veja, o primeiro que deu a ordem, ele faz parte de uma organização à margem do direito, em que ele tem comando, e com executores fungíveis. Ele mandou o A, o B, o C, qualquer um lá, né? Fazer isso para ele. O soldado lá, entre aspas, raso, cumpriu a ordem, certo? Mas como os dois sabem que isso é errado, tanto tem culpabilidade o que mandou, o que deu a ordem, como o que recebeu a ordem e cumpriu também, está condenado. Só que aqui no Código Penal fala que aumenta a pena de quem mandou, o autor imediato, aquele que mandou, tem uma pena ainda mais aumentada do que o que cumpriu. Então, é isso daqui. Eu espero que até aqui tenha ficado mais ou menos claro para vocês, né? E tem uma terceira questão, dentro da teoria de Roxin, do domínio do fato. O domínio funcional do fato, que é a coautoria. Coautoria é o seguinte, vejam bem, gente. Coautor, na coautoria é uma divisão do trabalho criminoso, mas o trabalho típico, dentro do tipo penal. Então, por exemplo, quando falam assim, os dois fulanos lá, o A e o B, são coautores de estupro. Não precisa dos dois terem mantido relação sexual com a moça. Não sei se vocês entenderam. Enquanto um segura com violência a moça, o outro copula com ela. Então, o que copulou tem domínio funcional do fato. Os dois estão unindo as forças para fazer a mesma coisa ali, né? E o outro está fazendo a violência ou grave ameaça, pondo o revólver, a faca no pescoço da moça, ou está segurando a moça com violência, enquanto o outro copula. Então, essa divisão de serviço, essa divisão do trabalho, dentro da coautoria, se chama domínio funcional do fato. Outro exemplo. O A e o B vão assaltar o banco. Certo? O A aponta a metralhadora para todo mundo dentro do banco.
Ele está fazendo a violência, ou no caso aqui, grave ameaça, né? Então, é a grave ameaça com a metralhadora. O outro pula para dentro do balcão e pega os dinheiros e sai correndo. Então, quer dizer que, porque dentro do, vejam, dentro aqui do tipo penal do roubo, está escrito assim: subtrair, mediante violência ou grave ameaça, bens móveis pertencentes a uma outra pessoa, não é? Então, no caso, esse segundo está subtraindo coisa móvel, que é o dinheiro. O primeiro está fazendo a violência ou ameaça. No caso lá do estupro, um está fazendo a conjunção carnal, que é a cópula com a moça. O outro está fazendo a violência ou grave ameaça. Então, eles estão distribuindo entre si o trabalho sujo do crime. Isso é o domínio funcional do fato na coautoria. Muito bem. Então, vejam bem, que essa teoria de Roxin, do domínio do fato, veio para aprimorar as lacunas da segunda teoria, que é o conceito restrito de autor. Então, vejam bem, gente. Ou eu sou autor imediato no sentido de que eu mesmo faço, pela teoria de Roxin, o crime, eu dou facadas diretamente pela minha própria mão, eu dou tiros com a minha mão diretamente, esse daqui. Então eu sou autor imediato. Ou então eu sou autor, aqui é imediato com I, né? Ou então eu sou autor mediato com M. Eu sou aquele que dá a ordem e o outro cumpre a ordem. Eu sou o autor mediato, o outro é o autor imediato, que é o que faz imediatamente a coisa lá, sob a minha ordem. Ou então eu divido o trabalho com o meu coautor, num roubo, num estupro, em alguma coisa. Então, nesse caso, eu sou autor ou imediato ou mediato. Bom, e o que foge disso? Eu só dei uma arma para o Mateus e falei: ó, Mateus, vai matar a velhinha para lá. Toma o veneno, vai dar o veneno para lá. Eu sou partícipe. Que aí, vejam, não sei se vocês entenderam. Aí, nesse caso, eu sou partícipe por essa teoria de Roxin. Pelo seguinte, olha aqui. Eu não sou autor imediato porque eu não coloquei o Mateus em coação moral irresistível. Eu não ameacei ele para dar o veneno ou dar o tiro. Eu não induzi ele a erro. Eu não falei assim, ó, isso daqui é só um suco de uva. Eu não enganei ele para lhe dar o veneno. E também, por um outro lado, eu, portanto, só entreguei o veneno na mão dele e falei: vai lá se você quiser, você que dá o veneno, né? Eu não menti falando que aquele veneno é uma substância, é um remédio, por exemplo, né? E também eu e o Mateus não fazemos parte de uma organização à margem do direito como PCC, com executores fungíveis que eu dou a ordem e ele é o subalterno, tem que cumprir a ordem. Então, se não é desse jeito, e nós não dividimos o trabalho no domínio funcional do fato, então, nesse caso, Mateus toma o veneno e vai lá, usa para lá. Toma o revólver e dá o tiro para lá. Eu sou o partícipe, ele é o autor principal, que vai dar o tiro, que vai pôr o veneno para outra pessoa. Eu ponho na cabeça dele, mas veja, eu não estou coagindo o Mateus com coação moral irresistível. E nem estou induzindo ele em erro. Eu estou dizendo o seguinte: quer matar a velhinha? Ela quer matar a sua avó? Boa. Faça isso mesmo que você vai ter lucro. Então, neste caso, eu sou apenas um partícipe. Eu não estou fazendo coação moral irresistível contra ele, não estou induzindo ele em erro de tipo ou erro de proibição, e nós não somos membros de uma organização criminosa. É isso daqui. Então, aí no caso, eu que dei a arma para ele, ou pus na cabeça dele de fazer alguma coisa, sou mero partícipe. Tá? Aí não entra nessa teoria. Bem, agora que eu estou falando para vocês do artigo 122, que é induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio alheio, né? É auxiliar alguém a suicidar-se. Então, deixa eu explicar uma coisa aqui para vocês. Em primeiro lugar, o suicídio em si e a tentativa de suicídio em si não são considerados crimes quando feitos só por aquele suicida potencial, né? Isso não é
isso não é crime, por uma razão de política criminal. Por quê? Porque houve um tempo que a pessoa, isso na Inglaterra e muitos outros países, o sujeito que era suicida, era negado o direito à sepultura, o sujeito era condenado post-mortem, né, colocado o nome dele no rol dos culpados, coisas desse tipo, né? Então, não, por uma razão de política criminal, o sujeito suicidou, foi para a sepultura, deixa ele em paz lá na sepultura. O sujeito tentou suicídio, aí é pior ainda, porque você imagina, o sujeito pulou de uma ponte, ele se quebrou todo, mas não morreu, ainda não conseguiu morrer. Ele está todo pendurado lá no hospital com o braço, o outro braço, a perna, outra perna, com aqueles pesos, né? Para poder sarar. Quer dizer, sarar daqui uns tempos, sabe, que a gente não sabe quanto. Aí vem, imagine uma coisa dessa, vem uma denúncia do promotor contra ele, dizendo que fulano tentou matar-se a si mesmo, né? Ele vai falar assim, poxa, mas que desgraça de promotor, de juiz. Da próxima vez eu vou sair daqui, eu vou conseguir. Eu vou tentar outra vez, aí agora dessa vez eu vou conseguir. Isso aqui o Estado propiciando ao sujeito fazer um suicídio, já que ele ficou só na tentativa da outra vez, ele fazer um suicídio mesmo. E tem um país da Ásia, vocês me perguntam qual, é lá do Extremo Oriente, mas eu não me lembro se é Malásia ou Indonésia, é um desses daí, né? Em que se o sujeito tentar suicídio e não conseguir, aí ele pega e fala, vem cá, você não tentou agora, nós vamos te matar, o Estado é que vai te matar, já que você não conseguiu, o Estado quer dizer, não vamos fazer isso, eu quero dizer assim, nós aqui do Ocidente, né, quero falar Brasil e os países do Ocidente, Europa, né, Estados Unidos, vamos fazer uma coisa dessa daí, porque isso daí é anticivilizado, né, é uma coisa incivilizada, nós não vamos fazer. Então, o sujeito suicidou, dá a sepultura normal lá para ele e deixa ele quietinho na sepultura. O sujeito tentou suicídio e não conseguiu, cura ele, leva ele para o hospital, leva ele para uma clínica, recupera ele. Não vamos ajudar ele a cometer um suicídio consumado pela outra vez, né? Então, vejam que o suicídio em si, feito pela própria mão do sujeito, ou a tentativa de suicídio em si, feita pela própria mão do suicida potencial, não são crimes. Entretanto, o que está falando aqui no código, eu vou ler para vocês, a participação de terceiros no ato do suicida é que é considerada crime conforme o artigo 122 do Código Penal. Então vejam, não é crime o Mateus tentar suicídio sozinho e conseguir ou ficar ferido, né? Seria uma tentativa de suicídio. Isso não é crime, partiu dele totalmente esse ato. O que não pode sou eu influenciar para que o Mateus cometa suicídio, entenderam, gente? Tá claro? Então eu vou ler aqui para vocês o tipo penal, 122 caput. Aqui o legislador pega aqueles verbos, olha aqui, ó, que eu falei para vocês. Vou pegar cá em cima. Ó, esses três verbos que são relativos à participação extratípica, aqui, ó. Já na participação, o partícipe dá uma ajuda extratípica ao autor principal, que é o verbo induzir, que é pôr pela primeira vez a ideia na cabeça da pessoa. O instigar, que é reforçar uma ideia que já existe lá na cabeça da pessoa. O auxiliar, toma aqui a corda para você se matar. Toma aqui a forca, né? Então, o legislador brasileiro pegou esses três verbos que normalmente são da participação e colocou como típicos aqui no artigo 122. Isto é, a conduta típica de quem ajuda uma outra pessoa a suicidar-se é justamente induzi-lo, pôr a ideia do suicídio na cabeça dele, instigá-lo por, reforçar a ideia já existente do suicídio na cabeça do suicida potencial, ou prestar-lhe auxílio para que o faça. Prestar-lhe auxílio é o seguinte: eu dou a corda, vai se enforcar para lá. Toma a navalha, você vai cortar o pulso dentro da tua banheira, não perto de mim, né? Então seria isso daqui. A pena é de reclusão de 2 a 6 anos se o suicídio se consuma, quer dizer, ou seja, aquele um para quem eu dei a corda, aquele um para quem eu dei a navalha, ele consegue se matar.
ou reclusão de 1 a 3 anos, se da tentativa de suicídio resulta pelo menos uma lesão grave, grave ou gravíssima, né? No corpo do suicida potencial. É isso daqui que estamos falando. Tipo penal de hoje. Vejam aqui bem. Vamos começar o estudo desse crime. Então, ó, eu vou repetir mais uma vez aqui para que não fique dúvida. Normalmente, em todos os outros crimes do Código Penal, 121, 123, 124, 125, 126 e assim, todos os outros crimes, tirando esse 122, os verbos induzir, instigar, auxiliar, são do partícipe, aquele que dá uma ajuda extratípica. Toma aqui a corda, vai se suicidar. Ou toma aqui a faca, vai matar a pessoa para lá. Então, instigar, induzir, instigar, auxiliar, nos outros crimes, são verbos da participação extratípica. O único crime que esses três verbos são verbos típicos, porque o legislador os colocou dentro do tipo aqui, é o artigo 122, que já está falando, vocês estão vendo aqui, induzir ou instigar alguém a suicidar-se, ou prestar-lhe auxílio para que o faça. São os três verbos aqui da participação colocados dentro do 122. De tal forma que está bem delimitado o que o autor desse crime tem que fazer. Não é ele, entre aspas, suicidar a outra pessoa, vocês entenderam, né? Ele só tem que propiciar pensamentos ou meios para que o outro se suicide sozinho. Não é você me ajuda aqui, me suicidar, tá? Eu vou dar injeção de veneno. Não pode, porque aí eu estou matando a pessoa. Eu estou fazendo a ação típica de matar uma pessoa com uma injeção de veneno na veia. Me ajuda a me matar. Eu pego uma corda, põe no pescoço da pessoa e aperto. Sou eu que estou fazendo a conduta típica de matar, do 121. Se falar, me ajuda a me matar, e eu dou um tiro na pessoa, não posso, porque aí eu estou fazendo o 121, que é matar alguém. O que eu posso fazer é o seguinte, toma o revólver, você vai dar o tiro na tua cabeça para lá. Toma a corda, você vai se enforcar para lá. Toma o veneno, mas você vai tomar o veneno com a sua mão. É esse o auxílio que fala aqui do 122. Não pode passar disso, senão vai ser outro crime. Muito bem. Qual que é o objeto jurídico, o bem ou direito tutelado pela norma? É o direito à vida, lógico. Não é porque o sujeito está numa pior lá e está pensando em se suicidar que eu tenho o direito de ir lá e reforçar a ideia do suicídio na cabeça. Não, mata. Não, comete suicídio mesmo, que é uma boa. Matar-se a si mesmo é uma boa. Vai nessa daí, né? Então eu não posso. É o direito à vida, que é um direito indisponível pela Constituição Federal do Brasil. O objeto material, que é a pessoa sobre a qual recai, a pessoa ou coisa sobre a qual recai a conduta criminosa, é o homem vivo, ou seja, não adianta, veja, é um homem vivo que tem a capacidade de resistência, conforme nós vamos falar agora mesmo. Não adianta eu falar para o morto se mate, porque já não tem mais vida. E também não adianta eu falar para o sujeito comatoso, que está no estado de coma profundo, não, você se mata, ele não tem como se matar. Então tem que ser um homem vivo que está entendendo o que está acontecendo ao redor dele. Veja, o sujeito ativo é qualquer pessoa física. Veja, qualquer um de nós aqui pode pôr na cabeça de uma outra pessoa, reforçar na cabeça de uma outra pessoa, ou dar uma corda, dar um veneno para outra pessoa se matar. Qualquer um de nós pode fazer isso. Agora, o sujeito passivo, vejam, é qualquer pessoa humana com capacidade de resistência ainda que diminuída. É aquilo que eu falei para vocês. Não adianta você chegar para uma pessoa que está em estado de coma e soprar no ouvido dela, matar-se a si mesmo é uma boa, você devia cometer suicídio. Ela não consegue entender o que está acontecendo à volta dela. Então tem que ser uma pessoa que tenha capacidade de resistência, capacidade de dizer não. Não. Eu não quero me matar. Ainda que essa capacidade esteja diminuída por uma depressão, por exemplo, agora.
A pessoa está um pouquinho mais suscetível porque está deprimida, mas ela tem capacidade de resistência, ainda que diminuída. É isso que eu estou dizendo, eu tenho que falar. Mate-se. Cometa suicídio, sim, que é uma boa, para uma pessoa que está mentalmente sã, que está entendendo tudo o que acontece ao redor de si, né? Veja, por exemplo, uma pessoa de resistência nula, estou falando nula, que não tem resistência nenhuma, resistência é zero. A pessoa não pode resistir ao que eu estou falando para ela. Por exemplo, uma criança muito pequena ou um louco de pedra, eu vou responder por homicídio. Vocês estão entendendo por que eu dei autoria mediata antes para vocês? Eu sou o autor imediato desse homicídio. Vou explicar como. Eu pego um revólver municiado e já engatilhado, assim, já puxado o cão. Eu ponho na mão de uma criança de 4 anos, 5 anos e falo: "Ô, filho, vira esse caninho aqui para a tua cabeça e aperta esse gatilhinho aqui, né?" E a criança, então, aparentemente faz uma coisa que parece um suicídio. Ela dá um tiro na própria cabeça dela. Vocês entenderam? Isso não é participação em suicídio, 122 que eu estou dando hoje. Isso é homicídio por autoria imediata. Eu estou tendo domínio sobre aquela criança, pela pouca idade dela. Então, isso é um homicídio por autoria imediata. O louco de pedra, mesma coisa. O louco de pedra é igual àquela pessoa que eu induzi em erro. Ele não sabe o que ele está fazendo. Imagine que eu chego para um doido de pedra. Põe na mão dele um revólver engatilhado, municiado, e fala: "Ó, você é o Napoleão Bonaparte, o Napoleão morreu hoje, então você tem que morrer hoje, dá um tiro na tua própria cabeça." Se o louco fizer assim e vier a dar um tiro na sua própria cabeça, parece que quem olhando aquela cena, aparentemente é um suicídio, mas não é, porque ele está sendo controlado por mim, o domínio do fato quem tem sou eu. Portanto, isso daqui é um homicídio, não é um 122, é um 121, e eu estou agindo por autoria mediata. Eu estou sendo o autor imediato disso daqui. Muito bem. Agora aqui tem uma coisa importante. Tipo objetivo. Os verbos típicos, como eu já expliquei para vocês, que em todos os outros crimes do Código Penal, o verbo induzir, instigar e auxiliar, são verbos da participação extratípica, aquela ajuda extratípica que eu dou como partícipe ao autor principal. Nesse tipo aqui, os verbos típicos, por escolha do legislador, são justamente o verbo induzir, instigar e auxiliar, que nos outros crimes são da participação. Bem, agora eu vou dar aqui fazer uma encenação para vocês. Tá? Estão vendo essa cadeira que eu pus aqui? Dá para ver, Matheus? Dá, né? Dá para ver a cadeira. O Matheus hoje é casado com a dona Ana Paula. Eles estão muito bem, o Matheus é muito bem casado, ela é muito bem casada. Mas imaginemos, vamos voltar um pouquinho lá atrás, no tempo em que o Matheus era só namorado ou noivo da Ana Paula, certo? Aí imagine, isso é só um exemplo bobo que eu estou dando aqui. Eu chego para filmar a minha aula, aí imagina que eu enxergo o Matheus de pé em cima dessa cadeira, com a corda no pescoço e a corda amarrada numa coisa qualquer aqui no teto, certo? Gosto de uma atitude de quem vai se enforcar, né? Aí, coisa mais idiota, eu chego e falo assim: "Boa tarde, Matheus." "Boa tarde, doutor." "Vai tudo bem, mas como que pergunta mais boba, vai tudo bem? Está com uma corda no pescoço, vai tudo bem?" Que idiotice essa daí. "Doutor, não vai bem não." "Mas não vai bem por quê?" "Não, porque a Ana Paula me deixou e eu não consigo viver sem ela, e ela falou que não volta nunca mais, e eu estou tentando me suicidar, mas pior que eu estou balançando aqui, esse negócio não quer sair de debaixo de mim, nem a cadeira não está me ajudando, eu estou azarado, nem a cadeira não me ajuda aqui, disso daqui. O senhor pode dar uma forcinha?" "Posso." Aí eu chego e faço assim, aí ele, pumba, cai no vazio e enforca-se, certo, gente? Entenderam? Aí vocês vão falar assim: "Então o doutor Constantino praticou um 122, que é auxiliar o suicídio alheio", o suicídio do Matheus, né? Que seria esse verbo aqui, ó. 122, induzir ou instigar alguém a suicidar-se. Não. Prestar-lhe auxílio para que o faça. Ele prestou auxílio ao Matheus para que o faça. Não. Eu cometi homicídio. Vou explicar por quê. O ato causador, fisicamente, segundo as leis da física, aquele ato causador, porque eu tirei debaixo do Matheus
o anteparo, que é a cadeira, que estava segurando a força da gravidade. Então eu não posso fazer isso daí. O ato causador da morte, o diretamente causador da morte, fisicamente causador da morte, deve ser praticado pelo suicida, que é o Mateus, e não por mim. Eu poderia dar a cadeira para ele. Toma a cadeira, usa essa cadeira aqui. Toma essa corda. Você se enforcar. Eu não posso enforcá-lo. Eu não posso tirar a cadeira de debaixo dele, porque aí eu estou cometendo homicídio, eu estou matando o Mateus. Agora, eu posso dar a corda, aí sim eu vou responder pelo 122, porque eu auxiliei dando a corda. Eu dei a cadeira que se move, porque ela é de rodinha, para ele, mas é ele que tirou a cadeira de debaixo de si. Eu não posso tirar a cadeira, ou seja, eu não posso fazer o ato físico diretamente causador da morte dele. Quem tem que praticar isso é ele, é o suicida, não eu. Porque aqui eu estou ajudando no suicídio alheio. Eu não estou... eu não estou suicidando-o, não pode isso, porque aí se eu suicidá-lo, aí eu estou cometendo um homicídio. Bem, para acabar, e se o agente submete a vítima a coação física ou moral irresistível para que essa se mate? Não é também induzimento a suicídio, ou auxílio a suicídio, isso é homicídio. Exemplo, eu pego o Mateus com uma força, imagina que eu sou um lutador de boxe, e ele é uma pessoa comum. Então eu pego a mão do Mateus e faço ele dar uma facada nele mesmo, ou dar um tiro nele mesmo, eu seguro a mão dele com força até ele disparar na própria cabeça dele. Isso é homicídio. Sou eu que estou... E eu sou o autor, nesse caso aqui, imediato, porque quem está fazendo a força física sou eu. Agora, se eu chegar e falar assim, Mateus, eu imagino que ele tivesse você não tem filhos ainda, né? Imagina que ele tivesse um filho pequenininho. Eu ponho um revólver na cabeça do molequinho lá no berço e falo, se você não se matar, se você não tomar esse veneno ou der um tiro na sua cabeça, eu dou um tiro nele, entenderam? Aí, isso também é homicídio, um homicídio por autoria imediata, porque eu estou tendo domínio sobre esse fato. É isso daqui, certo? Gente, até então está tudo bem? Então, para a aula de hoje está muito bom. Um bom dia para os alunos e alunas da manhã, uma boa noite para os alunos da noite.